pessoal, está começando mais um podcast FIP Esportes. Toda segunda-feira aqui no LAPP nós temos o FIP Esportes, esse programa, esse podcast que vai falar de esportes, vai falar das coisas do mundo esportivo. E a cada semana nós temos os nossos convidados aqui para brilhantar o nosso programa. E hoje eu trouxe dois caras que, são entendidos de futebol, viu? Os caras, além de apaixonados pelo esporte, também gostam muito de estar falando de futebol, de esportes. Eles que são funcionários do departamento de marketing aqui do Unifipmoc. Eu começo apresentando primeiro ele que é aluno de publicidade e propaganda, foi meu aluno, que é o querido Jean Gerald, atleticano. Prazer em estar te recebendo aí. Prazer, André. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Bom dia ou boa noite, né? E é isso, né? Vamos bater um papo aqui sobre futebol e demais esportes. Maravilha! E ao lado dele, o nosso recém-contratado aqui do marketing também, que é o Leonardo Maciel, o famoso Léo, né? Que falou para mim que é comentarista esportivo já de tradição e de experiência. Então nós vamos comprovar que agora para estar falando de esporte e de futebol. Seja bem-vindo, Léo. Um abraço, Águia, um abraço a todos. E é um prazer estar falando sobre esporte, uma situação que eu sou apaixonado, né? Não só futebol, eu sou apaixonado por esporte em geral. Esporte em geral, né, Léo? Isso. Bacana demais. O que representa o esporte na vida de vocês? Assim? Vocês são jovens ainda, claro. Mas assim, a gente observa, eu falei com outros convidados aqui, que houve uma época que os esportes parece que eles eram mais incentivados nas escolas, as pessoas praticavam mais. E hoje a coisa foi deixando mais de lado. O movimento das atléticas, ele ajuda muito, né, nessa valorização do esporte. Mas, Jairo, o que significa o esporte para você? E você tem costume de praticar esporte, jogar futebol? Você faz parte da atlética aqui da FIPMOC? Cara, assim, falando como apaixonado por futebol, na minha vida tem uma representação muito grande, porque é aquela coisa, né? As pessoas costumam falar que a gente tem que ter uma paixão na vida, então eu acho que principalmente futebol é isso na minha vida. Eu acompanho demais esportes e gosto também, bastante, mas principalmente futebol. Eu trago como essa paixão e essa coisa de se pegar, de gostar e de acompanhar, porque dá um sentido para a vida, né? Dá um sentido para a vida. É verdade. E em questão das atléticas, eu agora estou participando só como torcida, só como torcedor, porque aposentei, pendurei a chuteira, não jogo nada mais. Já joguei muito futsal. Você não pratica esporte hoje em dia? Só para brincar, para competir mesmo. Só comenta, né? E brincadeira ali. Então, já joguei futsal quando era mais novo, mas parei faz um tempo e hoje em dia não jogo mais assim. E esse trabalho das atléticas é um trabalho muito importante para o incentivo, né, do esporte, sim, porque as pessoas, elas, além da competição, né, existe uma integração entre os times e tudo mais. E a gente costuma ver muito nessas épocas, principalmente agora com a chegada da Copa FIP, a gente costuma ver muito pessoas como eu assim também, que já praticou o esporte e largou e deixou de lado. Quando chega essa época de Copa FIP, as atléticas vão buscando os meninos que já fizeram alguma atividade, que já jogaram. Não precisa ser espetacular no que faz, mas claro, só para participar, competir, a gente vai integrando. Né? Participar, que é importante. Isso que é importante. Então, as atléticas realmente têm um papel muito importante nesse quesito aí, igual você falou. E você, Léo, você jogava bola quando era menino? Como é que é a sua relação com os esportes aí? Ou você era bom de bola? Como é que não, bom de bola eu nunca fui, não. Bom você não era? Não, mas eu praticava demais. Tive algumas referências, né? Meu pai é uma referência grande para mim. Ele foi jogador aqui no Bahia, que tinha aqui no Ferrol, tinha um time chamado Bahia. De um futebol amador, né? Isso, meu pai era minha referência no esporte, me incentivou, me levava nos estádios. E eu tive professores de educação física fenomenais, né? O Mazinho, que também é uma das referências, Belezão. Então, são professores que me incentivaram a ser um apaixonado, não, como eu disse, não só por futebol, mas por todas as modalidades esportivas. É verdade. É interessante, eu comentei aqui com o Ricardo, que esteve aqui, que eu sou de Porteirinha, né? Então, assim, a minha infância, com os 10 anos de idade, né? 9, 10 anos, até os 12 anos mais ou menos, a minha vida era só jogar futebol na pracinha. E Porteirinha tinha as pracinhas. E a gente tinha uma turma de times, assim, tinham vários times, não era o Flamenguinho, mas tinha o Flamenguinho, o Grêmio, o Vasco, tudo de camisa uniformizado e jogava. E isso foi uma coisa tão forte na nossa vida que até hoje você encontra essas pessoas. A conversa é essa, é de lembrar
de coisas que aconteceram, sei lá, 40 anos atrás praticamente, mas que ainda estão muito vivas na memória. E para mim, particularmente, foi muito importante para eu gostar do futebol, gostar de esporte, e até hoje ser um apaixonado por esporte, apesar também que não era boa de bola, não era mais o dono do time, né? André, uma coisa que eu queria deixar bem assim, meu pai foi tão incentivador, porque hoje se eu sou formado em comunicação social, pelo tanto que ele falava, claro. Não sei se você conhece, você está acompanhando, então vai ser bom para você se formar em comunicação e hoje está na área. Com certeza. Então eu devo muito isso a ele. Eu não sei o que vocês acham disso, mas assim, Montes Claros é uma cidade onde as pessoas elas se identificam muito com o futebol e com o esporte. Elas gostam muito, as pessoas elas vivem o dia a dia aqui da rivalidade Cruzeiro e Atlético, né, das disputas. Eu esses dias, num outro podcast fora daqui da FIP que eu fiz, eu entrevistei o nosso querido Denarte Dávila, que é o autor do Troféu Bola Cheia, e ele falando da rivalidade que tinha de Ateneu e Casimiro aqui, era muito forte, mas com toda essa pujança esportiva que existe, Montes Claros não tem um estádio, não tem um incentivo, né? O que vocês acham disso, dessa prática esportiva aqui em Montes Claros? Não precisa de muito mais incentivo? Igual você falou, a questão da população gostar bastante de futebol, ser muito apaixonada, realmente valeria muito esse incentivo. Porque a gente também viu com a chegada do Norte, né, que muita gente apoiou e muita gente foi torcer pelo time e continuar acompanhando. Eu sou de Nova Esperança, que é do interior aqui, né? E eu lembro, quando eu era mais novo, que tinha muito campeonato amador aqui na cidade. Os times de lá vinham pra cá e vinha 2, 3 ônibus pra acompanhar jogo. Então, realmente, antes era mais assim, né? As pessoas viviam mais isso, Viviam mais. Agora, falta o estádio, né, Léo, aqui, que é o famoso Mocão, que até hoje fica essa coisa, muito gasto, muita corrupção envolvida, e até hoje nada, né? É verdade. E se a gente observar, na época do Montes Claros jogou a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Funorte jogou a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Então, assim, a oportunidade de incentivo ao esporte não faltou para esses administradores públicos para estarem investindo no Mocão, né? Pelo que eu estou vendo, o Vitão do Norte já está com um centro de treinamento já em andamento, bem avançado, e ele tem um dos objetivos dele é a construção do estádio. Eu acho que a construção de um estádio não precisa ser um estádio muito grande, um estádio para, sei lá, 20 mil pessoas, 30 mil no máximo, né? Já seria muito grande. Eu acho que já daria um incentivo muito grande, porque você faria não apenas um estádio, mas uma arena multiuso, né? Que para os shows, Montes Claros é uma cidade que gosta muito de receber shows, e muitas vezes não tem um espaço adequado para isso. Então, se você tem um estádio, muito provavelmente você teria mais oportunidade para isso, né? E lembrando que essa capacidade que você colocou aí, André, é importante porque a CBF hoje, para jogos decisivos das fases Série D, essas coisas, ele limita um mínimo de público. Então, por exemplo, o Atlético São João del Rei não pode jogar as semifinais da Série D em São João del Rei, porque o estádio só tinha capacidade para 3.200. Ontem perdeu por Ferroviária 2-1 no Independência. 2-1, né? 2-1 no Independência. Eu estava vendo, estava 1-0 para o Ferroviária. Apesar de que o Atlético, que era o time do Vitão antes, né? Já subiu para a Série C. Série C, subiu para a Série C. É importante, uma cidade como São João del Rei é uma cidade que não é muito grande, é uma cidade histórica, certamente. Mas, assim, Montes Claros dá 10 São João del Rei, entendeu? Com certeza. Eu acredito muito nesse projeto do Vitão aí, viu? Não, esse projeto, ele é um projeto SAF, né? Na verdade, é um projeto que tem uma ideia de administração diferente. E o que vocês acham realmente dessa mudança que houve no futebol brasileiro com a chegada das SAFs? E aqui em Minas, particularmente, os 2 maiores times, né, estão já nesse modelo. O América também está tentando entrar. Ainda é uma novidade. É lógico que o case do Cruzeiro foi algo assim fora da curva, porque o Cruzeiro entrou numa crise muito grande. E o que aconteceu com um ex-jogador ídolo ser o dono da SAF foi algo que ninguém esperava isso. Mas os times estão caminhando por isso, porque é muito gasto que existe no futebol, né? E se não houver um controle, não tem como administrar, né? Exatamente. Eu acho que a gente vai ver como vai funcionar essa questão da SAF aqui no futebol brasileiro através do tempo, porque é muito difícil, cara, mensurar algo e falar algo assim. Igual você falou, o case do Cruzeiro é um, o do Botafogo, por exemplo, já é outro. Tem o Vasco também, que já é totalmente diferente. Então, assim,
é uma coisa que tem que ser analisada e vista com o tempo. Eu me lembro que o Galo está a caminho de se tornar SAF, não vou me recordar se já é, mas tem sido um trabalho muito detalhoso e muito minucioso, que eles estão vendo coisa por coisa, detalhe por detalhe. E a SAF do Atlético, né, Léo, ela tem uma característica diferente que foi comprada pelos próprios diretores do Atlético. Então, assim, é uma coisa... No futebol brasileiro, eu acho que a gente vai ver se vai dar certo ou não só com o tempo. E pode dar certo para alguns e errado para outros. E se a gente for observar, do América, que é um clube pequeno, mas como tem pouca dívida, é um clube... que se valoriza mais, tanto que ele está escolhendo. Ele tem opções, mas ainda não definiu porque ele quer escolher o melhor. Apesar de Cruzeiro não tinha essa opção. Se ele demorar demais, ele cai para a segunda e aí fica mais difícil escolher. Isso é verdade. Não, o Cruzeiro, eu como cruzeirense, vejo que, eu observo que tudo que aconteceu, né, com o Cruzeiro talvez o Cruzeiro foi o primeiro grande time brasileiro que passou por uma crise nesse nível, porque o que acontecia com o Cruzeiro era que os próprios diretores do time, as pessoas que mandavam no time, estavam lesando o time, estavam colocando o time em situações fraudulentas, fazendo dívidas impagáveis e uma administração extremamente temerosa. Então, assim, no caso do Cruzeiro, porque o que é um time? O que é um time? Um time é a sua torcida. Se um time não tem a sua torcida, esse time não é nada. O time não é estádio, o time não é imprensa, time é a sua torcida de apaixonados. Então o Cruzeiro nunca deixou. Tanto é que a torcida do Cruzeiro ela até se tornou mais apaixonada e mais fanática ainda, que quando você passa por situações difíceis, de dificuldades, como o Cruzeiro passou, zoeira, essa coisa, vai acabar e tal, não sei o quê. Tanto é que quando eu escuto aquela música de um rapper que fez do Cruzeiro ia voltar, eu nunca te abandonei. É uma música muito emocionante para o torcedor do Cruzeiro, porque ela mostra essa reconstrução, essa coisa toda. E ali, no caso, o que aconteceu foi uma grande surpresa para todo mundo, porque quando o Cruzeiro pôde virar SAF, vem o Ronaldo, que é um cara de grande visibilidade, que agora está sendo muito questionado, né, porque o time não está dando resultado, mas faz esse negócio primeiro e abre as portas para a SAF no Brasil, né? Para mim, a questão do Ronaldo vai ser importante pelo nome dele. Porque o nome dele abre portas. Com certeza. Ele não investe muito dinheiro igual as outras SAFs estão investindo, mas abre portas para novos patrocinadores, porque o nome dele abre portas. É verdade. No caso do Atlético, os 4Rs assumiram. E já eram dívida deles, né? Porque já tinham emprestado dinheiro. E o que acontece? Eles estão apenas ganhando o que eles investiram. Exatamente. Está pagando para eles o que eles investiram, né? Agora, voltando a falar exatamente o que a gente está falando do futebol brasileiro, está em curso aí o Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar do Campeonato Brasileiro com vocês, porque agora tem essa parada da FIFA e nós vamos voltar aí já essa semana, né, depois da parada FIFA, o que vocês acharam da estreia do Fernando Diniz na seleção brasileira? Né? 5-1 em cima da... 5-0, né? 5-1, né? 5-1 em cima da Bolívia. E com o estádio Mangueirão completamente lotado, uma torcida completamente ensandecida. E isso não era comum, porque o brasileiro ele tinha perdido essa credibilidade do futebol, tinha perdido essa paixão, né, com o futebol da seleção brasileira, e a gente viu uma coisa completamente diferente lá em Belém, né? Falando do time do Diniz, eu acompanhei esse jogo bem por alto, mas eu achei que foi a cara do Diniz, porque foi uma goleada, que o time do Diniz costuma, quando ganha, às vezes faz muitos gols, né? Teve ali os erros de sempre também, a questão da defesa mesmo. O gol que o Brasil levou foi num contra-ataque que, assim, dava para ter evitado, mas nada demais, eu acho que já estava 4-0, se não me engano. E também eu acompanhei muito, que eu fiquei observando no dia do jogo, foi a subida dos laterais. Os laterais participaram muito do jogo e isso é uma característica muito forte do time do Diniz. Tanto que a gente vê no Fluminense o Samuel Xavier, ele faz gol, faz assistência direta, o Marcelo também no Fluminense, como lateral, vai muito para frente. Eu vi muito isso na seleção do Diniz também. O que você achou, Léo? É uma questão que a gente tem que entender que é uma nova visão de jogo do que a gente estava acostumado com os técnicos anteriores. Mas nós estamos vendo uma seleção que a gente sempre pediu, uma seleção que joga para frente, uma seleção que tem posse de bola. Foi a maior posse de bola da história da seleção brasileira, foi esse jogo. É mesmo? Então, assim,
não dá para comparar o que vinha sendo jogado com o que vai ser implementado. É lógico que vai ter erro no início, vai ter, porque isso é uma implementação de um novo trabalho. O Fernando Diniz, ele surgiu como um grande fenômeno, como uma grande revolução do futebol. Me lembro que ele surgiu no Audax. O Fernando Diniz, inclusive, jogou no Cruzeiro, ele era jogador de futebol, jogou em vários times. E com essa filosofia nova do toque de bola, da rapidez, né? E ele conseguiu implementar em alguns times, mas ele nunca conseguiu sucesso efetivo com o time. Ele nunca conseguiu resultado. Se perguntar assim, qual título o Fernando Diniz ganhou, ele não ganhou nenhum título. Ele sempre estava batendo na trave. Como está batendo na trave agora no Fluminense, na Libertadores, que está pegando o Inter agora na semifinal, e o Fluminense tem grande chance de chegar até a final, né? Mas se a gente observar, o trabalho dele no São Paulo foi excelente. O que você falou, ele não conseguiu o título, finalizar. Mas ele pegou o time lá atrás, fez o São Paulo brigar no Brasileiro até o final, e aí no final não souberam administrar os resultados e ele... Eu acho que se o Fernando Diniz, ele manter uma performance assim, de alto nível e o Brasil apresentar um futebol realmente de excelência, porque o Brasil tem grandes jogadores, não tem como você negar que esses caras que estão jogando na Europa, muitos a gente nem conhece, porque saíram daqui muito novos, mas são grandes jogadores titulares em grandes times da Europa. Eu acho que o Lancelotti vai ser até esquecido, eles mantêm o Fernando Diniz. Se o Brasil for... Agora, se for claudicante, se for ganhando, perdendo, empatando, aí a força do Lancelotti pode vir ainda para assumir, né? O que vocês acham? Eu acho também, se ele continuar fazendo um bom trabalho, continuar com essa pegada, com esse estilo de jogo e resultados positivos, eu acho que ele tem tudo para ficar também. Acho que o Lancelotti vai ficar um pouquinho esquecido ali e o Diniz mantém. E para mim vai ter muita questão do contrato, de como foi feito o contrato com o Lancelotti. Mas será que já foi feito esse contrato? Pois é, isso aí eu não tenho certeza, né? Assim, a CBF... Ele nunca se manifestou. Não oficializa nada, nem ele. Então a gente não pode ter essa certeza, né? É isso. Eu acho que a seleção brasileira, ela perdeu muita identificação com a torcida brasileira. E isso eu acho que talvez... não só pela performance mesmo da própria seleção, de trazer, né, um incentivo, mas pela uma série de históricos da CBF, de corrupção, de situações assim indevidas, e também a utilização política da camisa da seleção brasileira num momento recente do Brasil, onde você identificava, por exemplo, quem era da direita, do lado do Bolsonaro, vestia a camisa da seleção brasileira, e quem era da esquerda não podia usar. Então, assim, um símbolo que é de todo o país, um símbolo que é dos dois lados, acabou, por causa de ideologia política, sendo ligado a um determinado tipo de lado que prejudica o símbolo em si, porque o Brasil é muito maior do que tudo isso, que qualquer briga política, né? Mas a gente espera que a seleção, que o Fernando Diniz consiga retomar isso aí. E o Brasil, que vai se classificar, porque a Copa do Mundo agora só não entra quem não quer, né? Porque é muita gente, é muita vaga nessa Copa do Mundo, que consiga ganhar uma Copa, porque tá difícil de estar perdendo de 1-0 nessas Copas do Mundo, né? Perdendo de 1-0, perdendo nos pênaltis, para essas seleções medianas, né, Geraldo? Tá difícil. Eu acho que vai bater o jejum, né? Da última vez que ficou... Com mais tempo, mais tempo sem ganhar. Acho que na próxima Copa vai igualar. E se não ganhar, o jejum não aumenta, mas... É isso. Vamos torcer para ver o Hexa. E vamos ver se tá esse famoso Hexa, né? Eu me lembro que era a época do Tetra, por isso que o Tetra foi tão comemorado, que ficou essa lacuna toda. 24 anos, não e agora estamos já chegando a esse, então vamos ver se a galera consegue esse Hexa aí, né? Verdade. A gente tem que torcer por isso, né? É o que você falou. Jogadores de potencial a gente tem, então é apresentar em campo o que eles representam nos clubes. Agora, falando do Campeonato Brasileiro, a gente já está chegando na reta final do nosso podcast. Futebol é assim, né? Você vai falando, o tempo vai passando, você perde o tempo, porque assunto tem demais. O Botafogo é uma grande surpresa nesse Campeonato Brasileiro, porque, o Botafogo é SAF, ok, mas o Botafogo não ficou nem em quarto lugar no Campeonato Carioca. O Botafogo tem jogadores que você nunca ouviu falar. Você nunca tinha visto falar em Tiquinho Soares, em todos esses. Pegou reserva do América aqui e tudo, e fez um time que, assim, abriu uma frente tão grande que eu acho que tá difícil de tirar esse título do Botafogo, né? Eu acho que tá difícil pela pontuação que eles abriram agora, tá muito difícil correr atrás. Mas, assim, né, a gente fica naquela, né, será que vai amarelar? Será que vai deixar a peteca cair? Mas eu acredito que não, acredito que o Botafogo acertou bastante. Tem aquela coisa do sorte de campeão, né?
Quando é pra acontecer, vai acontecendo as coisas, e bola que ia na trave entra. E... Porque quem tá na perseguição do Botafogo é o Flamengo e o Palmeiras, né? É assim, o Palmeiras, se não me engano, tá 10 ter. pontos de distância do Botafogo. 10 pontos. O Palmeiras, assim, ele tá na Libertadores ainda, e o Flamengo tá na Copa do Brasil. Então acaba que eles têm, vamos dizer, um compromisso paralelo a isso, que se não ganhar o brasileiro, tem isso pra dar uma desculpa, né? A verdade é que o Botafogo, ele buscou jogadores que estavam esquecidos na Europa, jogadores que saíram do Brasil cedo, no caso do Massal, do Tiquinho, e conseguiu pegar alguns garotos da base, como é o caso do Eduardo, que, assim... Do nada aparece, o time deu liga e agora não para. Me lembra muito o Cruzeiro de 2013. Exatamente. E outra coisa, o técnico que fez essa química, ele acabou criando o time e depois foi embora. E agora entrou o outro técnico, porque o Botafogo parece que agora começou a perder, né? As 2 partidas ele perdeu. Vai ganhar essa próxima agora, né? Vai nada. Vai nada. E fora também outra coisa, né? Que o Botafogo tá com a muleta da sorte, que é o Tietê. O Tietê foi campeão brasileiro no Palmeiras, saiu do Palmeiras, foi pro Galo. Foi campeão brasileiro, saiu do Galo, foi pro Botafogo. Tem uns jogadores que tem essa coisa, né, rapaz? Demais, é o Tietê. Essa característica, né? Vamos aguardar, porque o segundo turno tá começando, ainda tem poucas rodadas. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E os mineiros? O Atlético finalmente inaugurou a sua arena, né? Você acha que a arena vai fazer a diferença para o Atlético para esse restante Campeonato Brasileiro, para pelo menos pegar uma Libertadores? Ou confiar no Filipão é demais? Cara, eu acho que para esse restante a arena vai ser muito importante, porque a gente viu toda a atmosfera no primeiro jogo e como a torcida pode dar força para um time, né? E eu acho que jogando ali vai favorecer bastante o time e a gente vai conseguir fazer alguns pontinhos para beliscar ali um G6, porque também pode aumentar, né? Pode aumentar, pode ser G8. Então, acho muito... que nesse... Libertadores também virou uma teta, né? Muita vaga que tem, né? Nessas 10 cabeças primeiro aí, eu acho que o Galo consegue chegar. Eu acho que ainda assim é muito pouco para um time do investimento que foi o Atlético, né? Apesar de que esse ano não investiu tanto, ele já tinha uma base de investimento, trouxe alguns jogadores pontuais, né? Pensou mais do que trouxe. Exatamente, Mas eu tô dizendo pelo investimento que é feito mensal, né? Sim. A folha do Atlético chega a 18 milhões, absurdo, né? Absurdo. Então... realmente, nesse sentido, pensando nesse sentido, por exemplo, a folha do Atlético é maior do que a do Botafogo, certamente. Tinha que estar, no mínimo, no G4. Porque a gente olhando agora, porque já aconteceu tudo que tinha que acontecer, né? Então, assim, não era realmente o esperado pro começo do ano. Era brigar lá em cima, primeiro, segundo lugar, mas aí foi acontecendo tudo que aconteceu. Agora já não tem jeito mais. Futebol é redundância falar isso, mas futebol é uma caixinha de surpresas, né? Não tem jeito. Você não pode cravar que o time vai fazer uma grande campanha. E o Cruzeiro? O Cruzeiro agora de técnico novo, o Zé Ricardo, que é um técnico que gosta de trabalhar com categorias de base. É interessante que o Zé Ricardo foi que lançou o Lucas Paquetá e lançou o Vinícius Júnior. Então eu acho que isso é uma coisa importante. O Cruzeiro precisa fazer uma pontuação para ficar seguro no campeonato, porque o trauma que a torcida tem de segunda divisão é muito grande, ainda muito próximo. Se você vive isso de novo, você nem que será da gente aí. O que vocês acham? Eu acredito que a contratação do Zé Ricardo foi exatamente pensando na manutenção na Série A. Se a gente olhar os trabalhos dele, ele fez um trabalho de recuperação com o Flamengo, ele fez um trabalho de recuperação com o Vasco, fez um trabalho de recuperação no Inter. Apenas no Fortaleza que ele não teve um bom desempenho. Fora isso, ele fez bons trabalhos no Brasil. O que você acha, Geraldo? Eu acho que o Cruzeiro... Eu queria, mas acho que não vai cair, não, porque acho que... Tem time pior, né? Tem tanto time pior, né? Não vai precisar fazer aqueles 45 pontos. Acho que não. Acho que a pontuação vai ser menor para conseguir manter ali. Eu acho que o Cruzeiro escapa. Mas o América é muito difícil, né? A chance do América, porque o América ficou muito tempo lá embaixo da lanterna. Isso. Agora é perigoso o Vasco também, se não abrir o olho, cair, né? E o Cruzeiro, se a gente for vendo, nesse campeonato, não chegou ali na zona, não. Ele não jogou mal. Todas as partidas que o Cruzeiro está sem ganhar... Todas essas partidas o Cruzeiro jogou bem. O Cruzeiro estava tomando gol aos 50 minutos do segundo tempo, entendeu? Para mim, a única partida ruim que o Cruzeiro fez foi contra o Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio, exatamente. Aquela, realmente, o time não jogou nada. E se a gente olhar o América tem perdido todos os jogos, mas tem jogado melhor que os adversários em praticamente todos os jogos. É o tal do futebol, né? Eu acho mais difícil quando o time está na zona para ele conseguir se levantar. É a mesma coisa do Vasco. O Vasco também é a mesma situação. É verdade. E já tá lá e só vai... o psicológico. Agora, para a gente encerrar o nosso podcast, vamos aqui ao palpitômetro aqui do nosso FIP Sport, hoje recebendo o Gerald Thomas, da equipe do marketing aqui, da Unifip Moc, também o Léo, né? O Leonardo Maciel. Vi que você entende, hein, cara? Realmente você entende do cortado aí, ó. Você vai participar de mais programas aqui com a gente. Copa do Brasil.
São Paulo e Flamengo. O São Paulo nunca ganhou. O São Paulo é um dos maiores campeões do Brasil, Libertadores, Mundial, mas nunca ganhou a Copa do Brasil. Copa do Brasil, que eu não me canso de dizer que o maior campeão é o Cruzeiro com 6 títulos. Quem fatura, o São Paulo ou o Flamengo, que veio meio aí insatisfeito com o Sampaoli? Eu vou torcer pro São Paulo e espero que o São Paulo ganhe a Copa do Brasil pela primeira vez. Pode contar aí, o primeiro título de São Paulo esse ano. Você acha que mas o Flamengo tem um grande time. Se esses caras resolvem jogar, Arrascaeta, Everton Ribeiro, é um timaço. Vai ser a vingança do Dorival. Mas se a gente olhar... O Dorival, né, cara? Se a gente olhar o time do São Paulo, não é ruim, não. É o time do ataque São Paulo, então... Não. E o São Paulo foi eliminado da Sul-Americana porque o Rames perdeu o pênalti. O craque do time, né, que foi contratado. Eu acho que o São Paulo está com muito mais vontade de ganhar esse campeonato, também, pelo fato de nunca ter ganhado, do que o Flamengo, que se ganhar, acho que já vai ser a 4ª ou 5ª do Flamengo, não sei. Vai ser a 5ª. Já vai, então segura o Flamengo lá. Não quero e o Flamengo, Gerard falou uma coisa muito importante. O Dorival deve estar com muita vontade de ter. Mas é aquele negócio do futebol. A lógica parece que vai dar essa vingança pro Dorival, porque ele merece, porque ele foi expulso do Flamengo e tudo. Mas às vezes não dá, entendeu? Futebol é uma loucura, ninguém sabe. Mas acho que vai ser uma grande final. O São Paulo, recentemente, inclusive, tem um histórico de grandes vitórias em cima do Flamengo no próprio Maracanã. Sim. Recentemente, alguns campeonatos brasileiros ganhou de 4 ou 5-0 no Maracanã, né? E vai decidir em casa, né? Vai decidir no Morumbi. Vão ser 2 grandes jogos. E agora sim, para finalizar, a Libertadores da América, que a gente está aí com os 4 times, né? Nós temos 3 times brasileiros, nós temos o Palmeiras, o Inter e o Fluminense, e o intruso Boca Júnior do Cavani. Eu tenho aquela coisa de dizer o seguinte, eu sei que eu estou errado de dizer isso, mas se não é o Cruzeiro disputando, eu torço para time estrangeiro. Eu não quero time brasileiro ganhando a Libertadores. Mas você acha que chegou a vez do Fluminense? Quem que você acha que fatura essa? Para mim, o Fluminense é um dos mais fortes ali. O Fluminense e o Inter, eu coloco... Vai ser uma grande semifinal, então, né? Eu acho que pode ser o campeão, o que passar desses dois aí. Mas também tem o Palmeiras do outro lado, né? E o Boca? O Boca que é o maior campeão de todos os tempos, né? Exatamente. O Palmeiras, tem a questão do Abel, já está há muito tempo lá, já tem um time totalmente formado. Então, assim, são 2 semifinais dignas de Libertadores. O Palmeiras eu não quero que ganhe, cara. Já ganhou muito. A questão, eu também não gosto muito do Palmeiras pelas o passado do Palmeiras, que o Palmeiras quebrou o Cruzeiro em 98, que eu fiquei numa tristeza, porque foi Mercosul, foi brasileiro, o Palmeiras ganhou tudo do Cruzeiro aquele ano. Eu me lembro. Osés fazendo um gol. Osés fazendo um gol na linha de fundo lá, que não tinha nem ângulo, ele fez um gol. Então mas assim, pelo que vem apresentando, eu acho que é difícil tirar o título do Palmeiras esse ano. Mas você sabe que o Cruzeiro também já quebrou o Palmeiras lá dentro de 96. Sei. Ganhamos a Copa do Brasil lá. E um título, assim, que ninguém esperava, né? Porque o time do Palmeiras era... demais. Foi uma das maiores muito superior do Cruzeiro, assim, nessa história. Mas é isso, galera. O bate-papo foi super bacana. Eu agradeço aqui a presença do Gerald, a presença do Léo. Vou convidar vocês mais vezes, porque segunda-feira é assim. Toda segunda-feira é dia de FIP Esportes, aqui no LAPP. Pode falar as despedidas de vocês aí. Muito obrigado. Valeu, André. Gostei bastante de participar, espero voltar outras vezes também, né? Maravilha. E a gente vai estar aí acompanhando todos os campeonatos, Libertadores, torcendo pro Galo sempre, né? E vamos nessa. É isso aí. Valeu, André, um abraço a todos e é um prazer estar participando com vocês do podcast. E lembrando, você falou do Denarte aí, eu trabalhei na organização do Bola Cheia. Todo ano a gente trabalha, a gente faz esse trabalho lá, então assim... Esporte é comigo, eu sou apaixonado. Que bom, cara. Então, você vai ser sócio aqui do nosso FIP Esporte. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais um FIP Esportes pra você. Um grande abraço, até lá. Valeu.